Bom, pessoal, eu havia dito que não ia parar de gravar vlog, acabei parando, mas decidi retornar e gravar o vlog de hoje porque eu acho que é pertinente o assunto. O assunto do vlog de hoje é crise. Por quê? Eu estava esperando o ano de 2016 nos presentear com algumas notícias, com algumas informações, algumas substâncias para ter embasamento que eu vou falar aqui agora. O ano de 2016 começou com uma desaceleração chinesa e um desaquecimento também nos Estados Unidos. Isso preocupou as bolsas, preocupou o mundo inteiro. Na data de hoje, a Bolsa de Valores de São Paulo está na casa de 39 mil pontos, que é um valor que eu considero baixo, era para ser um valor mais alto. Então, assim, o Brasil, evidentemente, também está em crise, o Brasil está sofrendo, o Brasil tem problemas de má administração, tem vários problemas que eu não vou citar no vídeo. O que eu estou querendo dizer é mais ou menos assim uma conjuntura global, vai. Nós temos a China desacelerando, os Estados Unidos desacelerando, consumindo menos. E essa semana teve a notícia do boom nos bancos europeus. Os bancos europeus estão entrando meio que em um colapsozinho, assim, eles estão tendo alguns problemas. Então essa incerteza dos bancos europeus gerou novamente incertezas na China. Por quê? Porque a China exporta muito. Então você tem uma conjuntura de incertezas. A China desacelerando, os bancos europeus freando também, tendo problemas, e isso tudo vai culminando numa conjuntura global. O que é interessante disso? Apesar do consumo nos Estados Unidos estar diminuindo, por exemplo, eles estão em pleno emprego. Então eles estão com um dos menores índices de desemprego da história dos Estados Unidos. Isso é bom, eles estão em pleno emprego, então eles conseguem se manter legal. O Brasil, por outro lado, já tem um desemprego crescendo, já tem outros problemas econômicos conjunturais acontecendo junto com esses problemas graves, tá? Então vamos lá. Qual que é o meu entendimento disso? Agora eu vou pegar um apanhado do que eu entendo do que está acontecendo. Você tem as principais economias do mundo, do qual o Brasil faz parte, que é a sétima. Você tem as principais economias do mundo, e as principais economias do mundo, elas estão de certa forma, não de modo generalizado, mas elas estão, aos poucos, elas vão saturando. Elas vão saturando. A capacidade de consumo ou a necessidade de consumo vai saturando. Então ela vai diminuindo. Só mais um disclaimerzinho para corroborar com a informação do que eu estava dizendo do mercado e saturando. O crescimento populacional de alguns países de primeiro mundo está diminuindo. Então esses países eles não estão tendo crescimento populacional. Então não está tendo uma renovação de pessoas. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Então assim, eu estava falando que os mercados estão saturando porque as pessoas já compraram o que tinham que comprar. Tá? Mas e não está tendo mais, não está surgindo uma quantidade muito grande de novas pessoas. Então vamos supor, uma empresa precisa crescer 20%, só que a população, o mercado consumidor não está crescendo 20%, tem país que está encolhendo, depois está diminuindo, entendeu? E isso são países, assim, muitos deles de primeiro mundo. Então os países estavam tendo um crescimento populacional e eles estão diminuindo esse crescimento populacional. Então isso daí também corrobora com a saturação do mercado e a dificuldade de criação de novos mercados e a dificuldade de ampliação do mercado. Beleza? Eu tinha uma necessidade de ter um iPhone. Eu comprei um iPhone 5S faz 2, 3 anos e eu tô com ele. Eu não preciso trocar ele. Então não importa que a Apple lançou iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 que vai sair em setembro provavelmente. Não importa, porque eu vou continuar com ele, porque ele está funcionando. Isso eu estou dando um exemplo, porque na verdade eu não tenho um iPhone. Mas eu estou dando um exemplo da Apple. Por quê? Porque a Sony, que é fabricante de componentes para a Apple, especialmente sensores de câmera, soltou uma notícia de que diminuiu a venda de produtos para a Apple. Que a Apple está comprando menos deles. Isso aí desacelerou a produção de sensores deles. Então isso já impactou uma indústria na China. Entendeu? A fabricação dos sensores da Sony é na China. E eles vendem os sensores para a Apple. Então a Apple comprando menos, né, da Sony, a Sony acaba produzindo menos também. Então deu uma desaceleração aí. O que acontece? A maioria das pessoas que deseja ter um iPhone ou que tem condição de comprar, porque uma coisa é você querer ter, outra coisa é você ter condição de comprar. Então vamos dizer o seguinte, as pessoas que têm condição de ter, normalmente já têm, né? No Brasil,
O mercado, por exemplo, 20% do mercado de smartphones é da Apple, o que eu considero alto. Então, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Alemanha, eu estou falando das principais economias, as pessoas que têm condição de ter, já têm. E às vezes elas não têm necessidade de trocar. Então, lança todo ano, mas não é todo ano que vende a mesma quantidade. Não é todo ano que consome-se a mesma quantidade de produtos. Isso nós estamos dando exemplo do celular, mas a gente tem bens duráveis como geladeira, carro. Nos Estados Unidos, se não me engano, a média de carros é mais de um por habitante. É muito carro, muito carro. Acho que é 2 por habitante. Não lembro as médias agora, mas eu sei que eles têm muito carro por habitante. Então chega um ponto que a pessoa não tem necessidade de comprar mais um carro. Ela já tem um, vou comprar outro. Mas pode acontecer ela trocar, mas se ela troca, esse mais velho passa para outra pessoa e isso vai saturando o mercado. Entendeu? Então você tem um mercado que vai saturando. Isso, lógico, o mercado brasileiro tem muito potencial de crescimento ainda, tem muitas pessoas que ainda não têm uma renda legal, tem muitas pessoas que ainda têm que aumentar a sua renda, etc e tal. Então assim, existe um potencial de crescimento. Os mercados, todos eles têm um potencial de crescimento. Acontece que onde a maioria dos lugares tem uma péssima distribuição de renda. Então essa péssima distribuição de renda faz com que as pessoas que têm realmente condição de ter produtos top de linha já tenham, e quem não tem condição de ter nunca vai ter. Então você separa isso. Então não adianta a Apple lançar o iPhone 7 porque eu não vou comprar, não tenho condição de ter. Entendeu? Então não adianta ela lançar um iPhone 7. Então, assim, os mercados em geral eles estão convergindo para uma saturação. Não estou dizendo que eles já saturaram, mas eles estão convergindo. Então isso desacelera. Então, para evitar um colapso, uma crise, algum problema nesse sentido, o que acontece? A gente tira o pé. A gente desacelera agora, para não ter um problema futuro. Eu acho que a crise de 2008 ensinou para os governantes em geral uma lição boa com relação a evitar crises, né? E eu acho que os parâmetros que estamos seguindo hoje são parâmetros de evitar crises. Eu acho que isso que é um ponto interessante da discussão, da argumentação. Lógico que você pode expandir para novos mercados, só que acontece que as condições de consumo elas são extremamente nacionalizadas. Entendeu? A LG, por exemplo, lançou o V10 no mundo. Não vai vir para o Brasil. Por quê? Porque as pessoas que gostam de LG no Brasil, ou elas têm o LG G3, ou elas têm o LG G4, ou elas têm os modelos mais inferiores. Os modelos top de linha, o mercado meio que saturou. Não adianta eu lançar o V10 no Brasil e lançar o G5. Eu vou lançar 2 tops de linha no mesmo país, não vai ter mercado para isso. Então a LG, por exemplo, já não vai lançar o V10 no Brasil. Por quê? Porque não vai ter mercado. Mas isso já é um impacto de desaceleração. Porque todo top de linha lançava no Brasil, por que esse não vai? Entendeu? Isso é uma desaceleração. Entendeu? Por quê? Porque o mercado não vai absorver essa produção, não vai absorver essa necessidade, não vai compensar o investimento. Então, essa desaceleração não é só aqui. Essa desaceleração é em vários países, em vários lugares. Tanto que a China está produzindo menos. Lógico, a China ainda está crescendo, tudo bem, mas menos. Então, vamos a pontos interessantes. De toda a riqueza global, você tem hoje uma divisão que é da seguinte forma. 1% da população mundial tem 50% da riqueza global. Os outros 99% da população mundial tem o restante, tem os outros 50%. Isso foi um fator que foi convergindo. Começou 40, 60, né? E aí ele foi crescendo até que esse 1% igualou a renda do restante da população mundial. O que acontece nessa conversão? Se você não tiver políticas de administrar isso, se você deixar o barco continuar nesse ritmo que está acontecendo, vai chegar num ponto que você vai ter 1% com 60% e 99% com 40%. E vai chegar num ponto que esses 99% que são o mercado consumidor não vão ter recursos para adquirir produtos desse 1% que é mercado produtor, entre aspas, né? Tem produtor desses 99% também. Mas vamos dizer assim, a grosso modo, vamos tentar fazer uma linha de raciocínio bem simples. Então, esse 1% ele vai crescer de uma forma em que esses 99% não vai conseguir consumir os produtos, as coisas, e aí entra em colapso. Então,
o mundo, os governantes em geral, eles vão tentar fazer agora nessas novas administrações? Eles vão tentar manter esse equilíbrio, manter do jeito que está, 50-50, ou dar uma mudadinha para ter um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para os 99. Mas enfim, de qualquer forma, essa conjuntura, essa migração de recursos dos 99 para 1%, ela ainda existe e ela tem que dar uma diminuída, tem que dar uma freada, porque senão vai chegar no ponto que não vai ter mercado. Entendeu? O crescimento, a taxa de crescimento de recursos de capital desses 99 é menor do que desse 1%. Entendeu a ideia? Então, assim, são vários fatores que vão se somando para você entender mais ou menos a crise que nós temos hoje. Ela não é uma crise grave, não é uma crise que vai entrar para os livros de história, pelo menos por enquanto não. As crises que estão nos livros de história são 29 e 2008. Tá? A crise de 2008 foi uma crise em que os estados empoderados pegaram recursos públicos e amenizaram a crise, tá? Fizeram pacotes de dinheiro para as empresas. Em resumo, os estados compraram as dívidas privadas, né? E a crise foi controlada, e foi tudo balanceado, e a gente teve vários problemas, mas enfim, estabilizou e o mundo voltou a girar normalmente. Agora, esse ano, para evitar uma crise, a gente está tendo uma desaceleração. Alguns países estão em crise de fato, igual o Brasil está tendo vários problemas, é uma crise de fato. A Argentina projeta 30% de inflação. Tá? Só pra vocês terem noção, a Argentina está projetando 30% de inflação pelos próximos de 2 a 3 anos, 30% de inflação. Tá? De 2 a 3 anos a Argentina projeta 30% de inflação. Mas, enfim, a gente tem vários países que estão tendo problemas, porém, existe essa desaceleração, e essa desaceleração é complicada. O Brasil deixou o câmbio estourar, então a balança comercial nossa melhorou, tivemos mais de 19 bilhões de saldo positivo na balança comercial, o que não resolve o nosso problema, mas enfim, já é um indicador econômico que dá uma amenizada no problema. Mas em resumo, o que eu queria comentar é isso, que existe uma necessidade de gestão global para que os mercados consumidores continuem não saturando, entendeu? Para evitar a saturação dos mercados. Então, novos mercados têm que surgir. Para novos mercados surgirem, as pessoas têm que ter renda para comprar, tem que ter dinheiro para comprar. Então, se você não tem distribuição de renda, só vai comprar aquele grupinho. Se só aquele grupinho comprar, esse grupinho satura. Esse grupinho todo já tem, então satura, não tem mais para quem vender. Então você tem produção, não tem para quem vender. Entendeu? Então a distribuição de renda é importante porque ela cria novos mercados. Então existe uma necessidade de manter ou distribuir um pouquinho melhor essa renda. Então os mercados vão ter que se adequar. E isso está refletindo muito nas eleições dos Estados Unidos. Bernie Sanders ganhou em New Hampshire. No Iowa, o Bernie Sanders ficou milésimos atrás da Hillary. Tá? Então, nos Estados Unidos está havendo uma conscientização de distribuição de renda. Por quê? Porque a desigualdade de distribuição de renda prejudica também os mercados consumidores. Entendeu? Então, você tem que democraticamente socializar o mercado para que tenha novos mercados consumidores, para que tenham mais pessoas com condição de comprar das empresas que estão produzindo. Porque vai chegar um ponto que todo mundo já vai ter tudo que as empresas produzem. Aí o cara consome mais, já tem lá, vai acumular dinheiro. Porque vai acumular papel. Né? Esse é um outro problema também de economia. As economias elas têm que ter lastro. O que seria o lastro de uma economia? É o que realmente é produzido, o que realmente ela tem de palpável, de físico. Né? Existe a moeda escritural, que ela não é física, que ela é um papel, vamos dizer assim, a grosso modo. Ela é um papel, e existe a moeda física. Então, se você tem R$1.000 em clips e você tem R$1.000 em nota, pode ser que com R$1.000 em clips você consiga 2.000. Mas R$1.000 em nota é R$1.000 em nota. Ou pode ser que o clipe de papel entre numa crise fodida e isso aí desvaloriza. Então tem que ter lastro. As coisas têm que ter um lastro, que é o clipe de papel. Né? Então as economias em geral elas foram crescendo escrituralmente,
E agora elas vão desacelerar para balancear fisicamente, né? Então você vai ter um balanço. Esse é um problema do economia brasileira. A economia brasileira saiu de 500 bilhões de PIB, foi para 2,4 trilhões de PIB, quase 5 vezes mais, e aí agora a economia brasileira está se equilibrando, vai se equilibrar na casa de 2 trilhões de PIB aí, né? Então vai ter uma queda aí no PIB, então vai dar uma equilibrada mais ou menos no ponto aí. Por quê? Porque tem que ter esse equilíbrio entre o que existe físico e entre o que existe escritural. Então você tem que ter, a economia vai se equilibrando. Foi a bolha, as bolhas econômicas, elas são isso, quando você tem uma coisa escriturada e você não tem uma coisa física. Isso é bolha. Aquele dinheiro, aquela escritura não tem lastro, não tem nada que preencha esse vazio. Isso são as bolhas. É uma das coisas que aconteceu na crise de 2008, foi uma bolha econômica. Teve a bolha da internet, teve várias bolhas econômicas que aconteceram aí no decorrer da história. Então a economia ela vai se adequar. Então esse é o momento que a gente está passando. A gente está passando um momento de desaceleração para adequação. Eu acho que isso a gente aprendeu. E isso, infelizmente, para países como o Brasil, acaba tendo um impacto cruel. Porque vamos dizer o seguinte: o que você tem que entender? Se eu ganho 1.000 e eu passo a ganhar 2.000, meu padrão de vida melhora. Se eu caio para 1.800, está melhor do que quando eu ganhava 1.000, mas está pior do que quando eu ganhava 2. Então, automaticamente, eu tenho que me adequar ao meu padrão de vida. Isso aí é um impacto grande para mim. Por quê? Porque eu já estava adequado no 2000. Então, esse é um problema da economia brasileira. A economia brasileira está mais forte do que era no passado, mas, em compensação, está mais fraca do que o ponto que tinha chegado. Então, e as economias maiores, quando elas desaceleram, é a mesma coisa. O cara estava ganhando 30 mil por mês, caiu para 28. Não tem problema. Ele tem gordura, ele tem saldo, ele tem energia para queimar. Então as economias mais antigas, as economias mais fortes, elas têm saldo para queimar. Já o Brasil não tem tanto saldo para queimar. O Brasil já entra em problemas maiores com essa desaceleração. Quem tem bastante recurso para aguentar a desaceleração, igual os Estados Unidos, igual a China, está tranquilo. Agora já o Brasil já não tem tanto recurso para aguentar essa desaceleração. Então, em resumo, é isso que eu queria falar. Voltamos à ativa, pretendo fazer um outro vlog de um outro assunto que é muito importante, que é a dívida pública. Só que eu vou atrelar a dívida pública com necessidade de reforma tributária, eu vou fazer um amarrado. Não vai ter link nas descrições, tá? Por que não vai ter link na descrição? Porque essas coisas que eu falei você pode pesquisar no Google e tentar pegar as matérias e ler. Basicamente tudo que eu ando lendo é através do G1, tá? Eu não estou lendo nenhum blog, não estou lendo nenhum colunista, não estou lendo opiniões de pessoas. Eu estou pegando notícias, vamos dizer assim, lendo para me informar, para eu aprender, e aí é que eu faço um mastigado e um debate. É lógico que críticas embaixo, pode criticar, pode debater, pode falar. De repente a gente erra, né, no vídeo, eu posso ter dado alguma informação falsa, você pode debater. Agora, o importante é o seguinte: por favor, argumentos inteligentes. Não pega a postagem do Olé do Brasil aí e bota lá, sabe, falando, olha o que esse cara aqui falou. E, menos, né? Menos. Pega dados reais aí. O pessoal tem muita mania de comparar Brasil e Argentina. Pega o PIB da Argentina e pega o PIB do Brasil. Dá uma comparada pra você ver a diferença entre Brasil e Argentina. O Brasil é uma economia muito maior que a Argentina.